que acontece com o formigueiro logo após uma formiga rainha morrer. É o que vamos ver nesse vídeo, como as operárias reagem nessa situação. Como todos nós sabemos, uma formiga rainha não é apenas uma líder, mas sim o centro da existência de uma colônia. Sem ela, não há formigueiro. As operárias não precisam que a rainha dite o que cada operária faça. Cada uma sabe muito bem o que fazer e a hora de fazer. Então, o que acontece quando não há mais rainha? Esse formigueiro já esteve bem movimentado, sua rainha. A Tanajura andava por todo o formigueiro, observando cada canto. Sua tarefa era manter a colônia ativa. Ela não mandava nas operárias, nem nos soldados. Cada formiga tem sua tarefa. Dependendo do tamanho e da sua agilidade, ela desempenha seus afazeres dentro e fora da colônia. As jardineiras cuidam do fungo, protegendo de parasitas e o mantendo limpo. O fungo, ele é bem protegido. Ele é o alimento das formigas. Tem também as babá. Sim, certas operárias têm o dever de proteger as larvas, a futura geração do formigueiro. São bem alimentadas. Uma tarefa muito importante, já que dependendo da quantidade de alimento que recebe, nascem uma formiga com o tamanho ideal para cumprir seu propósito para a colônia. Algumas são encarregadas de cortar as folhas, são chamadas de cortadeiras. Já os soldados são para a defesa da colônia. Porém, se não houver nenhum perigo, ele também pode dar uma ajuda, carregando as folhas mais pesadas ou ajudando as construtoras na retirada de detritos. Algumas formigas têm a função de manter a colônia limpa. São as lixeiras. Uma determinada parte do formigueiro é designada para acomodar o lixo. Elas juntam todo o alimento que não é mais consumido, todas as formigas mortas, e as depositam ali. Vejamos como surge uma rainha. Em determinada época do ano, formigas com asas começam a surgir dentro do formigueiro. No final do inverno, as colônias já possuem essas formigas aladas. São elas que vão sair e fundar sua própria colônia. Temos um vídeo no canal ensinando a prever uma revoada de formigas. Bom, vamos ver o que acontece agora quando nossa rainha partir. Uma formiga rainha pode morrer por vários motivos. Um deles, o que eu acredito que foi o caso dessa rainha, foi o fato da temperatura passar dos 30 graus dentro do formigueiro. Como mostramos em vídeos anteriores, a temperatura não pode passar dos 28 graus. O melhor é nem chegar perto dessa temperatura. Como eu não estava atento nesse dia, a temperatura ambiente chegou a 40 graus. Sim, onde eu moro faz muito calor. Esse é um dos principais empecilhos que tenho no cuidado das formigas. Agora, vou listar o que acontece quando a rainha morre. Lembrando que as tanajuras são uma rainha única, ou seja, diferentes de algumas espécies de formigas. Se uma rainha morre, uma das operárias pode se tornar rainha. O que não é o caso das saúvas. Vamos entender agora. Colapso da hierarquia. A formiga rainha é a única responsável pela reprodução na colônia. Sem ela, não há novas formigas operárias ou soldados. A ausência dela pode causar um colapso na estrutura social do formigueiro, já que as operárias têm funções bem definidas. Desorganização. As formigas operárias começam a se sentir perdidas sem a liderança da rainha.
elas podem se tornar menos produtivas, o que pode resultar em desorganização nas atividades do formigueiro, como forrageamento e cuidados com as larvas. Aumento de conflitos. Sem a rainha, pode haver disputas internas, pois algumas formigas podem tentar assumir o controle, o que pode gerar conflitos entre as operárias. Elas podem lutar por recursos e espaço, levando a um ambiente caótico. Falta de reposição de ninhadas. Com a morte da rainha, a colônia não poderá mais gerar novas formigas. Isso significa que, à medida que as formigas operárias envelhecem e morrem, a população do formigueiro diminuirá gradualmente. Mudança no comportamento. As formigas podem mudar seu comportamento, se tornando mais agressivas, ou, em alguns casos, buscando maneiras de sobreviver sem a rainha. Algumas espécies podem até tentar aceitar uma nova rainha, que pode ter sido expulsa de outro formigueiro, ou uma princesa fértil que ainda não tenha feito sua colônia. Desintegração da colônia. A longo prazo, a colônia pode se desintegrar completamente. Sem a rainha e a nova geração de formigas, o formigueiro eventualmente se tornará insustentável e pode ser abandonado. Outras colônias vizinhas podem perceber essa fragilidade e se sentir incentivadas a explorar essa oportunidade. Formigas de espécies invasoras, em particular, são conhecidas por atacar colônias enfraquecidas. Elas podem invadir em busca de recursos, como alimento e larvas, ou até mesmo tentar tomar o controle da colônia. A luta interna por sobrevivência e a competição por recursos se intensificam, levando a conflitos entre as operárias. Se não houver uma defesa adequada, as formigas invasoras podem rapidamente conquistar o formigueiro, saqueando seus recursos e incorporando as formigas remanescentes em sua própria hierarquia. Assim, a morte da rainha não apenas marca o fim de uma era, mas também abre espaço para a dominação externa. A desintegração da colônia é um processo brutal que ilustra a complexidade das interações sociais entre as formigas e as consequências drásticas que podem surgir da morte de um único indivíduo. Adaptação e evolução. A hierarquia permite que a colônia se adapte a diferentes ambientes e situações. Com papéis bem definidos, as formigas podem responder a mudanças de maneira mais eficaz, seja ao enfrentar novos predadores ou ao explorar novos recursos. Essa flexibilidade é crucial para a sobrevivência a longo prazo. Em suma, a hierarquia no formigueiro é uma característica vital que assegura a organização, eficiência e sobrevivência da colônia. Através da divisão de trabalho, comunicação efetiva e a presença de uma figura central como a rainha, as formigas conseguem enfrentar desafios e garantir a continuidade de sua espécie. A importância dessa hierarquia se torna ainda mais evidente quando se considera as consequências drásticas que podem ocorrer na ausência de uma liderança adequada.